Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o Pietro Kraus. Ele, além de ser meu cliente, é um editor de vídeos super competente e ele vai contar um pouquinho da experiência desde a trajetória dele, de quando ele começou. Porque, né, Pietro? Sim. Primeiramente, bem-vindo. Muito Obrigado. obrigada por você ter aceitado o convite. Sim, é só chamar. Ele é firmeza, isso aí. E ele começou editando vídeos muito jovem, então ele vai contar um pouquinho aqui pra gente. E quando eu conheci ele, ele ainda era menor, Eu tinha 17 anos. 16, 17 anos. 16, 17 anos, e assim, a gente já via nele um talento nato pra edição, enfim. Então, conta aqui um pouquinho pra gente, Pietro, como que foi essa trajetória, desde quando você começou a se interessar por edição de vídeos, e manda bala. Então, o primeiro contato que eu tive com edição de vídeo, se eu não me engano, foi em edição de Minecraft, que na época eu gostava do jogo e tal. E aí eu comecei a fazer as edições para uns amigos meus que Isso tinham foi em canais. que ano, mais ou menos? 2000, não, eu tinha 12 anos. Nossa Pra fazer as Senhora. contas aí. Faz tempo. E aí eu comecei a fazer essas edições, mas por hobby mesmo. E aí eu comecei a pegar muito gosto por isso, sabe? Eu acabei criando um canal meu na época com um parceiro meu. A gente começou a produzir vídeos de Point Blank, que é um jogo de tiro que tinha na época, Minecraft. E aí eu acabei me aprofundando mais também em animações. Peguei esses dois mundos. E aí em Limeira abri um curso sobre criação de jogos. Na época eu gostava de jogo, eu gostava desse mundo aí, de animações, edições. E resolvi fazer esse curso. Foi um curso que eu aprendi a modelar, a fazer programação de jogo. Eu aprendi tudo isso nesse curso, porém o curso faliu no meio do caminho aí, eu tive... Não acredito. Eu não consegui pegar... Não conseguiu terminar? Não. Ele parou no meio ali, aí eu tive que sair. E aí eu dei uma pausa nas edições, nas animações e fui trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma empresa de seguros e aí eu fui fazer... Eu fazia cálculo do seguro que iam passar para o cliente, só que era só de carro, só fazia de carro. Então eu tinha que colocar lá o CPF do cara, se tinha ficha limpa, colocar o modelo do carro, se o cara ele bate muito o carro ou não. Fazer aquele perfil, né, do cliente, pra ver quanto que ia sair o seguro. Mas basicamente era Trabalho bacana, hein? Era muito chato. Eu só colocava no sistema, o sistema gerava lá o valor, colocava no papelzinho, eles passavam para o cliente. E aí em 2018 eu conheci o Breno num site de freela chamado Workana. É verdade, conta um pouquinho pro pessoal como que vocês se conheceram, que um monte de gente me pergunta, nossa, Sério? mas como que você conheceu o Breno, Pietro e tal, como vocês dois se conheceram? Então, eu conheci o Breno, eu tinha me cadastrado nesse site de freelas, porque eu trabalhava... No Workana? No Workana. Eu tinha me cadastrado em outros também, porém esse é o site que mais movimenta no Brasil. E aí eu me cadastrei nesse site e coloquei o meu portfólio das edições que eu tinha feito lá atrás, sabe? E por mais que eu fiz umas edições, sei lá, uns 2 anos atrás, era uma edição para o pessoal muito grande, sabe? Tipo, tem canais que hoje tem 8 milhões de seguidores, 10, que eu fiz edição quando eles não eram ninguém, sabe? Que legal. Estavam começando. E aí o Breno viu, achou interessante e me chamou para editar alguns vídeos dos jovens. Eu fiz a edição do terceiro vídeo dos jovens, que é o Economia de Bolsonaro, e fiz mais uns 2, 3 por aí. E aí o Breno, ele não tinha dinheiro na época para pagar, e aí eu fui seguir a minha vida, ele a vida dele, só que a gente manteve muito contato. A gente sempre conversava e tal. E aí um certo dia uma empresa contratou ele e falou para ele que ele poderia contratar um editor para ficar com mais tempo livre, e ele me chamou para ir junto com ele nessa empresa. E aí eu fui com ele, foi lá em início de 2019, lá para abril, março, maio, por aí. E aí eu fui com ele e a gente acabou saindo depois de uns 2 meses, a gente trabalhou junto e a gente foi seguir os jovens só, eu e o Breno, tipo, uns 6, 7 meses, só a gente ali. E aí no final de 2019 ele chegou para mim e falou assim, vamos abrir uma empresa de vídeos. Vocês já se conheciam pessoalmente? Porque ele era do Rio, né? E Então, você de Limeira. Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente teve que se encontrar pessoalmente para conhecer a empresa. O pessoal tinha tipo um cowork, quem fala, né? Um coworkzinho lá. Sim. A gente ia lá, trabalhava e tal, ia nos eventos. A gente acabou se conhecendo. A gente se conheceu a primeira vez em um evento que teve. Que legal. E a gente ficou junto no hotel. Então a gente acabou se conhecendo nesse dia. Inclusive era meu aniversário de 17 anos. Que legal. E a gente seguiu junto nessa. No final de 2019, várias empresas tinham mandado proposta
para eu sair dos jovens e começar a trabalhar para elas, empresas grandes. E aí o Breno, ele pensou, pô, uma hora alguém vai oferecer um salário maior, um dinheiro maior, uma proposta mais atraente, eu vou perder. E aí ele falou, vamos abrir a Kraus Vídeos, que aí a gente pega os clientes que estão interessados na edição do Pietro, e aí você ganha mais dinheiro. Ele foi basicamente isso. E a gente começou, fez tipo um business plan lá, e no início era eu e, sei lá, mais uns 2 editores que eram freelas também, sabe? A gente começou aos poucos ali, e eu conheci a Adri, foi indicação de um amigo que trabalhava com a gente na empresa, que era um dos sócios. E aí a gente foi lá no escritório, que é aqui pertinho inclusive, né? E a gente conversou e acabou fechando o negócio, e desde lá a gente tá junto. Que top! E quando que vocês tiveram a ideia de montar a Kraus? A Kraus, para quem não sabe, é o sobrenome dele. É o meu sobrenome. E é uma empresa que vocês têm que ficar de olho, porque a gente vai ouvir muito falar deles ainda. Tem muita gente que acha que meu nome é Kraus, sabia? É verdade? Tem muita gente que me chama de Kraus, mas meu nome é Pietro. Agora conta um pouquinho pra gente, como que você lida com a pressão de editar vídeos numa maior proporção, porque quando você começou, você estava, lógico, em desenvolvimento e ainda está, obviamente, você é muito jovem, sim, mas agora que você já tomou uma proporção maior, como que você lida no dia a dia? Então, hoje em dia eu não pego mais vídeo para fazer as edições, a não ser os meus de vez em quando, sabe? Então é muito importante treinar um time para te ajudar com isso, porque se você for pegando cliente, uma hora você não vai aguentar, você vai ter um limite, porque a gente tem 24 horas no dia só, não mais que isso. E a gente não consegue criar hora, então a gente precisa criar um time que ele consiga trabalhar por conta própria. E isso é importante na hora de você saber, primeiro, montar um time e treinar ele. Precisa dessas duas coisas, até o momento que você consiga sair 100% e começar a tocar a sua parte administrativa do negócio. Do meu lado, eu tenho o Pedro Paracampos, que é um dos sócios, ele cuida mais da gestão do pessoal ali, e dentro da Kraus também tem os editores-chefes, que aí cuidam das demandas dos editores. O Pedrinho, ele cuida dos editores-chefes, das demandas. E qual que é a dificuldade que você tem de achar pessoas boas e de treinar essas pessoas? Porque assim, você está construindo um negócio sólido, um negócio que até começando bem certinho com assessoria contábil, jurídica, você vê, é jovem, mas não sempre foi assim não, viu? Ele vai contar aqui para vocês como que foi a nossa história. Mas antes da gente entrar nesse assunto, conta um pouquinho como que você acha essas pessoas e como você treina, porque eu acho que tem muito editor de vídeo, muitas pessoas que já compraram o teu curso ou conhecem seu trabalho, que tem essa curiosidade, né? Que, poxa, como que ele conseguiu chegar onde ele tá? Tão jovem, o que ele fez? Ai, deve ser sorte e tal. E não é, ele trabalha demais, gente. E assim, como que você faz para contratar essas pessoas, delegar o trabalho? Você teve essa dificuldade de delegar o trabalho? Sim, bastante. Para achar pessoas eu tive muita dificuldade, porque quando você acha uma pessoa num site de freelas, às vezes a pessoa está começando e ainda tem muita coisa para treinar, sabe? Tipo, às vezes a pessoa não está muito boa em corte, então você tem que ficar ali até ela conseguir pegar mais experiência. Então uma forma que eu encontrei de achar pessoas boas é através do meu Insta. Então quando eu quero achar um editor muito bom, eu coloco lá um processo que o pessoal manda. Legal, um processo seletivo. E como o meu Instagram ele é uma parada mais nichada, quem me segue normalmente... Já te segue por causa disso, né? É um público que gosta de edição, quer aprender mais, ou o cara já é um editor. Então eu peço lá o portfólio, o cara manda, eu analiso e vejo se o cara é bom. Mas eu acho que o essencial na hora de você contratar alguém não é nem isso, porque isso é uma coisa treinável, a parte de edição. E sim a cultura, se a pessoa ela tem um fit com você, porque às vezes é zero. Já teve caso na Kraus a gente contratar um cara que o fit com a empresa é zero e o cara, apesar de competente, super bem. E isso é uma dica muito importante que ele está dando, porque às vezes a pessoa, por mais competente que ela seja, por mais habilidade que ela tenha, se ela não tem o fit com o propósito da empresa e os valores que a empresa acredita, é muito difícil que ela se dê bem, né? Sim. Então, fica aí a dica para vocês que estão começando, já monta a tua empresa, coloca num papel quais os princípios, os valores que vão
reger a tua empresa, que isso é muito importante, quando você coloca os valores acima de tudo e fala, olha, aqui é essa cultura organizacional e nós vamos fazer dessa maneira, a pessoa se identifica e é muito mais fácil você contratar talentos e inclusive manter, né? Cultura é rei. Exatamente. E aí, nesse meio tempo que você já está aí com 1 ano de empresa e está cada vez melhor, né, nos negócios e tal, você teria alguma dica que você dá para as pessoas que estão te assistindo, que querem também seguir esse caminho da edição, que querem montar uma empresa ou querem trabalhar com você? Alguma dica que você gostaria que tivesse te falado quando você começou lá atrás? Em edição ou empreendedorismo? Nos dois. Nos dois. Edição, se você é uma editora e quer trabalhar em uma empresa de marketing ou até na Kraus Vídeos, olhar o fit da empresa primeiro, eu acho o mais importante. Porque por exemplo, a Kraus, a gente preza muito por qualidade e não por quantidade. E quando entra um editor e ele quer ganhar só ponto para ganhar mais no final do mês lá, por mais que ele entregue muito, acaba ficando uma qualidade horrível, não é o que a gente quer, sabe? Porque senão perde aquele padrão de qualidade Kraus, que é o que a gente preza muito. Então, é só analisar o fit da empresa antes, que é essencial. Em questão de empreendedorismo, desde o início tá bem auxiliado, porque senão... Ai, tá vendo? Então, aproveitando o gancho, eu vou fazer a próxima pergunta, que tem muito a ver com o que ele falou, que é: qual que é a importância do advogado, no seu ponto de vista, para o teu negócio crescer? O advogado tem a importância de te auxiliar e tirar as pedras do caminho, porque o empreendedor hoje, ele tem muita coisa para fazer, principalmente quem está começando. Ele é o famoso faz tudo, é o cara que limpa, é o cara que faz o financeiro. Então, o advogado, a gente não entende nada de jurídico, nada, principalmente fazer um contrato. O advogado te auxiliando desde o início, ele já vai facilitar metade do caminho para você criar um negócio saudável, porque se o seu negócio desde o início não for auxiliado, você vai chegar lá na frente, vai ter um monte de contrato zoado, várias coisas que estão fora que vai acabar custando mais caro. Pode acabar até te prejudicando, né? Às vezes você fez um contrato mal feito e aí quando você viu, você tem alguns direitos ali que na verdade estão assim desproporcionais, né? Sim. E a gente tem até uma história engraçada, né? Porque apesar do Breno sempre ter sido nosso cliente, o Pietro, ele começou sendo nosso cliente e aí ele tinha aquela visão que a maioria das pessoas tem: ai não, Adriana, vamos dar um tempo, não vou mais precisar da sua assessoria porque não tá dando para te pagar. Não foi? Foi mais ou menos isso. Aí conta um pouquinho dessa experiência. Falou: não precisa. Porque no início eu pensei que... é muito caro, né? Quando a gente começa a empreender, eu entendo perfeitamente que eu também sou empreendedora, além de advogado. E quando ele me falou, puxa, foi super de boa. Eu falei: Pietro, fica tranquilo que mais pra frente a gente conversa. Porque eu sei que assim, ele falou pra mim: ó, Adri, cara, eu vou aqui desenvolver as minhas coisas, me concentrar, e pra mim vocês tá pesado no meu bolso. Só que... depois você viu e falou: puxa, e não é um dinheiro que é importante, porque depois vai me dar problema lá na frente. Você pensa que no início o advogado é o cara que faz só o contrato, aí depois você vê que na verdade não é isso, é o cara que tá lá, que se der alguma bosta lá, ele tá lá para salvar, para te ajudar. E é tipo seu braço direito. Por isso que eu falo, você que é advogado que está assistindo a gente, tenha isso em mente. Que o advogado, ele tem que ter, eu sempre falo a mesma coisa em todos os vídeos, mas é que é muito importante e para mim é importante passar essa mensagem para vocês, que o advogado ele tem que ser parceiro de negócios, ele tem que entender não só da lei, ele tem que ajudar o cliente dele, porque pensa, se você entende do modelo de negócio, de como funciona o mundo no empreendedorismo, lógico, se você atua no societário e tudo mais, você vai conseguir auxiliar ele da melhor maneira possível e ele vai acabar expandindo os negócios, ganhando mais dinheiro e assim você também ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo fica feliz. O papel do advogado também é te auxiliar na tomada de decisão. Então, muitas vezes a gente já sentou em reuniões e o Pietro me perguntou: não, Adriana, eu estou pensando em fazer isso. Aí eu escuto o que ele quer, eu entendo o planejamento dele e eu faço várias perguntas. Até no começo ele até achava estranho, porque, puxa, mas o que ela quer saber tanto? Mas na verdade é porque eu quero entender o que ele quer com aquele projeto, o que daqui 5 anos, o que ele quer estar fazendo, qual que é o impacto que ele quer gerar, para eu mostrar os melhores caminhos, as melhores estruturas jurídicas para proteger ele, deixar o negócio dele seguro juridicamente
e aí a gente consegue moldar isso de uma forma que os interesses dele sejam atendidos da melhor maneira possível. Isso é muito importante, né? Sim. A gente teve uma reunião, inclusive, essa semana, e eles ficaram falando um monte, a gente ia anotando e assim, entendendo, e puxa, a gente fica super animado, é um projeto super legal e tal. Advogados tem que ser transparente o tempo todo. Tem. Por isso que outro dia ele falou pra mim, não, Adriana, não posso te falar. Eu falei, Pietro, você ficou louco? Eu sou seu advogado, se você quiser matar alguém, você pode me falar que eu não vou poder fazer nada. Tem que ser transparente, não Exatamente. tem o que fazer. E assim, eu acho que aqui, o que a gente quis passar para vocês nessa entrevista é que, você vê, ele é um menino jovem, super competente e que deu duro, ainda tá consolidando a carreira dele, já trouxe aqui algumas lições de vida para vocês e mesmo com 18 aninhos aí, né, já impactou a vida de muitas pessoas e desde então já tem essa mentalidade de você ter essa segurança jurídica, ter segurança contábil, porque são os 3 pilares para você ter um negócio bem sucedido. Saudável. Né? Um negócio que seja sólido, estruturalmente saudável, que são os pilares do contábil, jurídico e o empreendedor aqui na ponta, desenvolvendo o produto, fazendo todo o planejamento e a gente trabalhar em harmonia. Isso é muito importante, né? Muito importante. Então, só para a gente finalizar, vou fazer a última pergunta. Pode falar. Se você pudesse deixar um recado para quem está aqui te assistindo, um incentivo, uma palavra, qualquer conselho, o que você diria para esse pessoal? Nossa, pergunta complexa. É uma pergunta muito profunda, muito mas profunda. Pensando assim, que o pessoal que está te assistindo são ou advogados, ou empreendedores, ou pessoas que gostam do teu trabalho e gostam de editar vídeos e tal. Sim. O que você diria para esse pessoal, assim, uma lição de vida que você teve com a tua experiência até hoje? O advogado, ele não é caro. Ele, no futuro, vai sair barato para quem paga desde o início. Isso aí. Então, o conselho que eu dou é você ter um advogado e um contador desde o início do negócio. Olha só, gente, você viu a importância que ele dá pra gente agora. É verdade. Quem te viu, quem te vê, né? Tem muitos empreendedores velhos que olham para trás e falam, putz, devia ter um advogado desde o início. Se eu tivesse um advogado desde o início, tudo seria diferente. E hoje, eu brinquei hoje com ele, eu falei, hoje você me paga pouco, mas daqui 10 meses, um ano, você vai estar me pagando milhões aí de boa, porque é assim que funciona, né? Imagina, a pessoa aqui é puro talento. Então, Pietro, a última pergunta agora, de verdade. Sim. Se você pudesse, o que o Pietro de hoje, com 18 anos, falaria pro Pietro de 12 anos lá atrás? Cara, eu falaria para investir mais em curso e em palestras sobre edição de vídeo e empreendedorismo. Porque por muito tempo eu fiquei naquela fase só de trabalhar e esquecer de adquirir mais conhecimento na área. Então, gente, é perfeita a colocação dele. Estude, se capacite, se desenvolva. Hoje, eu mesmo faço vários cursos, o Pietro faz vários cursos, a gente está sempre lendo livros, sempre se desenvolvendo. Isso é muito importante para a sua profissão, seja qual for que você exerça. Você está sempre aprendendo todos os dias. Então, o maior erro é você achar que você já sabe tudo porque você fez um mestrado, um doutorado. Então, se atente a isso, estude, se desenvolva e melhore cada dia mais, porque tá aqui a voz da sabedoria dando essa dica e eu também faço das palavras dele as minhas, porque realmente a gente nunca vi nenhuma pessoa dizer que estudou e se arrependeu. Exato. Então, a gente encerra aqui com essa dica, espero que vocês tenham gostado. Pietro, muito obrigada novamente pela presença. Se vocês quiserem que a gente faça mais algumas lives ou entrevistas com o Pietro e fale sobre outros assuntos, vocês também mandem aqui nos comentários, que a gente manda bala, né, Pietro? Total. Sigam eles nas redes sociais, Pietro Kraus e a empresa Kraus Vídeos. E também tem canal no YouTube, gente, com muito conteúdo. Ele tem um curso também de edição de vídeos. Então, quem estiver interessado, manda uma mensagem ou para mim ou para ele, que a gente vai ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau.